Pronto. Mortalidade infantil, paramos aqui. Existem 3 tipos de mortalidade infantil. Geralmente, nos dados da ONU, né, que divulga através do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eles divulgam a mortalidade infantil até 1 ano de idade. Mas, tipo, quantas pessoas morrem no grupo de 1.000 nascidas vivas até, antes de completar 1 ano de idade? Ou então, vocês podem encontrar um dado dizendo assim, quantas pessoas morrem até 5 anos de idade, né? Até completar ali 5 anos de idade. Ou então, vocês podem encontrar isso aqui também, esse dado. Mortalidade infantil precoce, que é quando crianças morrem com menos de 7 dias de vida. A mortalidade infantil precoce tem muito a ver com, tipo, a seguridade ali no parto da criança, com o pré-natal, né, da criança, que muitas vezes foi mal feito ou não foi feito, enfim. E aí acaba que não houve um controle, não houve um acompanhamento ali, e aí, portanto, as condições sanitárias não fizeram com que aquele bebê ele conseguisse sobreviver. Então, crianças que morrem com menos de 7 dias, está dentro da mortalidade infantil precoce. Crianças que morrem de 7 dias a 1 mês é chamada de mortalidade neonatal. Até 1 mês de 7 dias de vida, até 1 mês de vida, está ligada aí a uma mortalidade chamada de mortalidade neonatal. E aquelas crianças que morrem com 1 mês até 12 meses, né, até 1 ano de vida, é considerada a mortalidade pós-neonatal, né? Aí, na outra página, vocês vão ver lá na outra página do livro de vocês, deixa eu pegar aqui, ele está explicando bem direitinho por que isso ocorre. Essa mortalidade aí pós-neonatal, ela está muito ligada à questão de infraestrutura dos hospitais, tá muito das condições de vida das pessoas, está ligada à minha renda, meu nível de instrução, enfim, está ligada à condição de vida das pessoas. Está na página, deixa eu ver aqui, a 194, né? Aqui deu uma pulada legal, viu? Está na 194, na parte finalzinha. Está explicando aí bem direitinho. O óbito antes delas completarem 1 ano de idade expressa as condições socioeconômicas do país, daquela família. E de infraestrutura também do lugar onde onde as famílias residem. Já, por sua vez, o óbito de recém-nascidos, né, avaliada pelo número de óbitos de bebês de 0 a 6 dias de vida, que é aquela precoce lá, a precoce, reflete a baixa qualidade de assistência pré-natal ao parto e ao recém-nascido. Por isso que o bebê ele morre ali antes de completar 7 dias de vida. E aqui ainda diz também, né? No caso da mortalidade pós-neonatal, de 1 a 12, as causas residem na disseminação de doenças em grupos sociais atingidos pela subalimentação e pela insalubridade. Dizendo para a gente que quando a criança ela morre antes de completar um ano, né, de vida, ou até 1 ano de vida, está muito ligada à sua condição de vida. Tipo, a condição ali de insalubridade que a família vive, a condição socioeconômica da família, isso gera... Eu acredito que tá. Tá muito ligado à sua condição de vida. Por isso, a mortalidade infantil é um indicador muito sensível aos níveis de vida da população. Aí, reparem só numa coisa, vou repetir o que eu disse ontem, porque é importante. A mortalidade infantil, ela tem muito a ver com a expectativa de vida de um país, porque países que as pessoas vivem muito, têm uma mortalidade infantil geralmente baixa, né? Se você vive muito, mortalidade infantil indica que você consegue viver ali, né? Passar dessa fase aí de 7 dias de vida, de 1 mês de vida, de 1 ano de vida, e por aí vai. E já países que apresentam expectativa de vida pequena, baixa, né? Expectativa de vida baixa, geralmente a mortalidade infantil, ela é elevada também. Ela é elevada, né? Muita gente morre antes de completar tantos anos de vida, tantos dias de vida, tantos meses de vida, enfim. Agora a gente vai para a redução nas taxas de mortalidade. O livro vai apontar aqui que está ocorrendo uma redução da mortalidade no mundo, a nível mundial. Em todos os países do mundo, né, nos últimos anos, vem ocorrendo uma diminuição da mortalidade. Mas isso não é uma coisa que é, tipo, muito nítida em alguns países específicos. Em alguns países do mundo, a gente ainda vai encontrar uma taxa de mortalidade ainda muito elevada. E, como eu falei, está muito concentrada a questão da infraestrutura nos países, a condição, o padrão de vida que as pessoas vivem. Portanto, a mortalidade infantil ainda pode ser ali um dado muito significativo em alguns países. O livro destaca alguns locais que mais sofrem com mortalidade infantil, como a parte sul da África, a África subsaariana, onde em alguns países o índice de mortalidade infantil ainda é muito elevado, num grupo de 1.000 crianças. Algumas partes da Ásia e aqui, né, dentro da América Latina, alguns locais também, dentro da América Latina, certo? Então, aqui vai destacar bem a África subsaariana e o sul da Ásia. Mas aqui na América Latina, a gente também vai encontrar países que a mortalidade infantil ainda é um pouco elevada.
Que mais, que mais, que mais? Aqui embaixo traz alguns indicadores bem interessantes para a gente analisar, ó, que na África, em alguns países, esse índice de mortalidade infantil ainda é muito elevado. As diferenças entre as menores e as maiores taxas de mortalidade infantil, abaixo dos 5 anos, no mundo são enormes. Dependendo da região onde você esteja inserido, a mortalidade infantil pode ser, a diferença de um local para o outro pode ser enorme. As taxas na Irlanda, que faz um comparativo, na Irlanda, né, que faz parte aí da Europa, e na Finlândia também, estão entre os menores do mundo, as menores taxas de mortalidade infantil do mundo. No caso, na Irlanda, num grupo de 1.000 crianças, né, até 5 anos, abaixo de 5 anos, morre 2,1. E na Finlândia, 2,6 só, a cada 1.000. Enquanto em Angola, que é um país africano, morre aí de 1.000 crianças, em torno de 167,4. E em Serra Leoa, esse índice chega a 160,4 a cada 1.000. Tirando o índice da mortalidade infantil vai até que idade, contando? Esse aqui específico que o livro está mostrando, está vendo esses dados aqui, da Irlanda, da Finlândia, de Angola e de Serra Leoa, esse é abaixo de 5 anos. Aqui está falando da redução da taxa de mortalidade, não? Mortalidade infantil. Aqui está falando de mortalidade infantil. Porque o tópico é mortalidade, né? E dá a entender que é uma coisa geral, mas aqui está falando da mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Certo? Essas diferenças aí tem muito a ver com o quê, Ana Beatriz? Entre um país e outro, em relação aos índices, às taxas de mortalidade infantil. Tem a ver com a minha condição de vida, com o meu padrão de vida, tem a ver com a infraestrutura do meu país. Eu ia dizer vigilância sanitária também. Também, fiscalização, saneamento básico, né, que muitas vezes não tem água tratada nas casas, contato muito com esgoto também, lixo nas ruas. Tudo isso provoca ali, quando a criança está em contato com isso, né, pode provocar doenças. E se esse país não tem uma rede ali sanitária muito boa, não tem hospitais adequados, não tem médico para todo mundo, pode ocasionar a morte de muitas crianças, né, até 5 anos de idade, ocasionando aí um aumento dessa taxa de mortalidade infantil, até 5 anos. E aqui explica, né, isso aqui que eu estava lendo para vocês agora, explica os motivos que levam à mortalidade precoce, à mortalidade pós-neonatal. A precoce tem a ver com a questão do tratamento do parto, o pré-natal, o cuidado ali com os primeiros dias de vida de uma criança, que é essencial. A criança, quando nasce, o bebê, quando nasce, tem uma série de cuidados ali que você tem que ter, porque ele está muito exposto, ele está chegando ao mundo agora, e ele está exposto com várias coisas ali, bactérias, doenças, enfim. Ele está exposto a muita coisa. Tem que ter um cuidado redobrado com essa vida, né? E as crianças que morrem até 12 meses, até 1 ano de idade, está muito relacionado ali com as condições de vida da família, onde a família vive, está muito relacionado a isso. Eu também colocaria, inserir ali a questão de nível de instrução, porque a saúde também tem a ver com a educação. Também colocaria esse ponto. O livro não coloca não, mas eu colocaria. E agora, esse é o ponto que a gente vai começar a ver, nível de instrução. O nível de instrução de uma pessoa interfere em que na vida dela? O que vocês acham? Tipo, por exemplo, se ela for tipo analfabeta, ela não vai conseguir certos empregos e tudo mais. Empregos, ela pode ficar à margem, né, no mercado de trabalho. Certo. Sim. Tipo, o que a gente tava vendo agora há pouco em janeiro, que tipo assim, uma boa parte da população brasileira meio que não tem, como é que diz? Como é que chama a pessoa que ela terminou ensino superior e tal, tipo, tá vivendo na precariedade. Não tem uma especialização, não tem uma pós-graduação. Sim. Isso demonstra bastante tipo, como está a situação do país em relação à educação, que tipo, a educação não está boa, assim. Também pode ter a falta de oportunidade. Falta de oportunidade, ok. Queria falar, Maria Clara? Não? Marcos apontou muita coisa legal aí. Ele falou que o nosso nível de instrução pode impactar nas oportunidades que eu posso ter de emprego, impacta também o meu nível de instrução, impacta na minha colocação no mercado de trabalho também, em qual posição eu vou me colocar. E a gente sabe que no Brasil, determinadas funções pagam mais porque você é mais qualificado, né? Na verdade, é assim, né? Geralmente, você recebe um pouco mais porque você é mais qualificado. As profissões, elas são valorizadas muitas vezes por causa da qualificação no nosso país. É claro que, por exemplo, você pode ter um professor doutor que ele
ganha ali menos do que um médico que tem apenas uma especializaçãozinha, tá entendendo? Então, tem especialização, e o professor, ele é doutor, ele fez ali 4 anos de doutorado, fez 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, mas ele ganha menos do que um médico para atender 10 pessoas de segunda a quarta de manhã. Entendeu? É um absurdo, porque, na verdade, no nosso país, além das pessoas ganharem muitas vezes por causa da qualificação profissional, elas também ganham por causa de que algumas profissões são mais valorizadas do que outras. O nosso país enxerga algumas profissões mais valorizadas do que outras. É tanto que quando o aluno chega no terceiro ano do ensino médio, aí fica naquela, eita, vou escolher qual profissão vou seguir na minha vida e tal. Ah, e a mãe coloca logo na cabeça, olha, você tem que fazer medicina, você tem que fazer direito, você tem que fazer arquitetura e urbanismo. Geralmente, os pais da gente, eles ficam empurrando a gente para profissões que são mais valorizadas no mercado de trabalho, né, que ganham mais, e aí esquece que a pessoa precisa ser feliz também, né, ser um bom profissional, ser feliz, realizado naquilo que ele faz, naquilo que desempenha, porque, na verdade, quando você vai escolher uma profissão para você seguir, é claro que essa questão de mercado de trabalho conta, óbvio que conta, né, você vai querer ser um empregado, vai querer ter um emprego, ou então ter um negócio próprio seu, você vai querer isso, porque a gente vive no capitalismo e a gente precisa sobreviver, vender nossa força de trabalho ou ter algo ali, né, para sobreviver. Então, assim, geralmente a gente busca muito profissões que são valorizadas, que infelizmente no nosso país é assim, né? Não, no nosso país não existe uma valorização total das funções, das profissões. Existem algumas que são mais importantes do que outras, porque o país, né, enxerga que algumas profissões são mais importantes. E acaba que você entra numa faculdade, muitas vezes o aluno chega na faculdade e se depara com aquele curso e não gosta. Vixe, não é isso que eu quero não na minha vida. Sinceramente, não é isso. Isso aqui é o que meu pai ou minha mãe quer, ou alguém da minha família quer, mas não é o que eu quero. E aí desiste, vai fazer outra coisa, né, que ele realmente queira, enfim. Porque, assim, na verdade, essa questão de profissão, você faz aquilo que você acha que vai ser um bom profissional. Se eu gosto disso aqui, dessa área, eu acho que eu vou me dar bem nisso aqui, eu vou dar o meu melhor nisso aqui, né? A gente tem que fazer aquilo pensando no melhor, tanto para a gente quanto enquanto profissional. Será que eu vou ser bom nisso aqui? Será que eu vou desempenhar um bom papel fazendo isso aqui? Tá entendendo? E quando você é bom no que você faz, quando você se dedica, na verdade, no que você faz, você vai se destacar, vai brilhar em qualquer área que você for, não importa se é numa licenciatura, se é num curso de bacharelado, se é num curso para professor, se é num curso para técnico, se é num curso, sei lá, para você ser advogado, para você ser, deixa eu ver aqui, para você ser um contador, para você ser um pedagogo, né, que é professor também, mas o pedagogo tem várias áreas também que pode atuar, enfim, não importa a área que você for, quando você escolhe ali o curso e você diz, realmente é esse curso que eu quero, você vai buscar o seu melhor, vai dar o seu melhor e você vai brilhar. Não importa a área que você for, não importa o curso, importa se você realmente quer aquilo ali na sua vida, e pronto. E aí você segue. Mas, óbvio que a gente sabe que no Brasil algumas profissões são mais valorizadas do que outras. E a gente não pode baixar a cabeça, né? Tem que seguir lutando por um mundo melhor, um país melhor. E é isso. Não baixar a cabeça nunca. E aqui está dizendo o quê? Está dizendo que o nosso nível de instrução ele interfere muito na nossa posição no mercado de trabalho. De certa forma, pessoas que têm um nível de instrução mais baixo, elas demoram um pouco para conseguir empregos, e quando conseguem, geralmente são empregos de baixa remuneração. E hoje em dia, as grandes empresas, elas querem profissionais que estejam cada vez mais qualificados, que estejam estudando em constante atualização, que tomem decisões rápidas, enfim, né, que sejam funcionários proativos. As empresas querem isso das pessoas. E aí, essas pessoas que geralmente não têm um nível de instrução muito alto acabam, né, ficando à margem desse mercado de trabalho aí qualificado e que paga melhor. Infelizmente, gera essa exclusão social. Aí aqui tem um dado do relatório anual da ONU de 2013, antigo não molesta, mais de 93% da população adulta é alfabetizada em países desenvolvidos, em países centrais, mais de 93% da população adulta, coisa que em países mais pobres esse índice aqui pode ser super baixo. O livro aqui traz em seguida, né, algumas porcentagens. Diz assim, estima-se que mais de 60 milhões de crianças, aqui já vem com outro dado, né, na alfabetização não, né, Beatriz? Não sei se aqui embaixo ainda tem outros níveis, tem sim, aqui embaixo traz outros níveis em relação à alfabetização. Traz em relação à taxa de escolarização, na verdade. Diz aqui que nos países, nos países ricos, desenvolvidos, quase 100% das crianças estão matriculadas no ensino fundamental.
e esse índice no ensino médio é de praticamente 90% das pessoas matriculadas em um país desenvolvido, né? No ensino médio. Enquanto em países mais pobres, traz aqui a situação IDH é baixo, né? 3 em cada 10 crianças não estão matriculadas no ensino fundamental, em países pobres. 3 crianças a cada 10 não estão matriculadas no ensino fundamental. E dependendo da realidade do país, isso pode ser até mais, né? Se você for investigar país por país, a realidade de país para país, isso pode ser até maior. Então, a taxa de escolarização de um país reflete a porcentagem de crianças e jovens que estão matriculados em idade correta, regular, né, na sua série. Avalia todos os níveis de ensino, os 3 níveis de ensino, infantil, fundamental e médio. E aqui em cima, para terminar essa parte aqui, ó, tem em relação à questão dos adultos também. Ó. Estima-se que mais de 60 milhões de crianças estavam fora da escola primária em 2010. Concentradas principalmente na África subsaariana, no sul da África e no sul da Ásia. Esse é o caso de Mali, onde apenas 26,2% dos adultos são alfabetizados. Apenas 26,2% dos adultos nesse país são alfabetizados, sabem ler e escrever. E também Burkina Faso e Níger, que são países africanos também, 28,7%. Benin, 29,8%, Chad, 33,6%, e também de outros países na África subsaariana. Muitas pessoas que não sabem nem ler e nem escrever. E aqui traz uma imagem que é impactante, né? Olha aí a realidade de alguns países. O ensino aqui é uma imagem de Nairobi, no Quênia, país africano, 2014. Como é que é a escola, uma sala de aula, né? Lá, para eles. O ensino fundamental de um país também pode ser avaliado pelas condições que oferecem para o trabalho dos alunos e dos professores. Para como o modo que os alunos estudam, a infraestrutura que eles têm lá, tanto para os alunos quanto para os professores. Em alguns países ainda é frequente a falta de material e mobiliário escolar adequado para os estudos. E aqui são pedaços de madeira, né, alunos sentados, utilizam essa madeira tanto para sentar quanto para colocar o material em cima, né, para estudar. Mas se vocês prestarem atenção na imagem, não sei se é o momento aqui não permitia, mas eu não estou vendo ninguém com material escolar. Ninguém, né? Não tem ninguém com material escolar nessa imagem. Ninguém. E dá para ver aí que a condição, né? Olha o solo, olha aqui, possivelmente não tem uma ventilação, a ventilação é natural, enfim. As condições de vida em alguns países faz com que as escolas sejam bem precárias. E imagina o trabalho de um professor desse, né? Que trabalha numa escola dessa, como deve ser muito difícil. Muita gente reunida em uma sala só, muita gente ao mesmo tempo. Talvez aqui esteja mais de uma série, sei lá, 2 séries, 3 séries juntas. Que isso acontece também em algumas realidades, né? Vamos lá, vamos para outra parte. Fronteira da pobreza e da exclusão. Esse capítulo vai mostrar muita coisa triste. Muita coisa triste. Aquela dali era uma delas, aquela imagem lá, no Quênia. Aqui vai falar de questão da linha da pobreza, linha nacional de pobreza, linha internacional de pobreza. Muita gente que é excluída no mundo, excluída por causa da sua condição de vida, excluída porque ganha tão pouco, excluída porque mora numa situação muito precária, e vive num país muito pobre, enfim. O IDH ele fornece uma medida bastante sensível às condições de vida nos países, que é o Índice de Pobreza Multidimensional. O IPM ele avalia a minha privação enquanto pessoa, indivíduo, em relação à saúde, à educação e à condição de vida. Quanto eu sou privada, conforme a minha condição de vida, a saúde que eu tenho em mãos e a educação. O quanto eu sou privada. E aí o PNUD avalia, né, agora esse IPM. E ele chegou aí a alguns dados, né? Investigou que a maior parte das pessoas no mundo que são muito privadas, né, de saúde, educação e condição de vida, estão localizadas no sul da África e na Ásia. E aqui diz que a maior população em termos absolutos, está no sul da Ásia, que é mais restrita a questões ligadas à saúde, educação e condição de vida. Sul da Ásia, somando 612 milhões de pessoas apenas na Índia, que são muito pobres, né? São pobres multidimensionais. Aqui, mais de 1,75... Calma. Eu estou perdida aqui. O que é a fronteira da pobreza? Fronteira da pobreza? Não entendi. Fronteira da pobreza é tipo um nome que se dá para locais que são muito pobres, muito carentes. São locais onde pessoas são privadas do essencial para viver bem, de uma saúde, de uma educação, de uma condição de vida ali. Tipo, olha essa imagem.
Só imagina a Índia. Quase 500 milhões de pessoas vivem em estado de pobreza multidimensional. Ou seja, com 1,25 dólar por dia, essas pessoas vivem. Isso representa... E essas pessoas estão na linha internacional da pobreza, né? Vivendo com 1,25 dólar por dia. Isso representa quase metade de sua população, de 1,2 bilhão de pessoas. Quase metade da Índia vive nessa condição de vida aqui. Aí geralmente, a gente sai uma notícia um dia desse, dizendo que a Índia tinha ultrapassado o Brasil nas 10 maiores economias do mundo. É um dos países que mais cresce economicamente. Mas olha a realidade das pessoas. É um choque, assim, de realidade tremendo, né? Em termos econômicos, é um país que recebe muitas empresas, estrangeiros e tudo mais, se aproveita da mão de obra, que é muito barata. A condição de vida das pessoas que é péssima. A condição de vida das pessoas aí, olha, a realidade é essa, né? Muitas pessoas vivem com 1,25 dólar por dia, ou menos do que isso, né? E não tem aí o mínimo de condições de viver bem, não tem saúde, educação, de qualidade, condição de vida péssima, está exposto a doenças, a lixo, não tem um saneamento básico, não tem água tratada, nem esgoto, enfim, está exposto a isso. Mas aqui também cita, né, outros países onde a condição de vida é muito ruim, onde o índice de pobreza multidimensional é muito ruim. Cerca de 1,56 bilhão de pessoas sobrevivem em situação de pobreza multidimensional. A maioria está na África. Etiópia, 87% das pessoas está no IPM. Libéria, Moçambique, Serra Leoa. Mas em termos absolutos, tipo em tamanho total de habitantes em um único país, é na Ásia. E é aqui, o caso da Índia, por exemplo, que quase metade do país vive em um índice de pobreza multidimensional, vive com 1,25 dólar por dia. Mas é um dos países que mais cresce economicamente. Cresce em detrimento da pobreza, da miséria e da tristeza, né, social. Enfim, é isso, o capitalismo funciona assim. O nosso sistema, ele faz com que poucas pessoas, concentrem a maior parte da riqueza que poderia ser distribuída para todos. Mas não pode, porque pessoas precisam ter mais do que outras. Eu não sei como é que uma pessoa tão rica, que tem bilhões de dólares, de euros, consegue dormir bem, sabendo que tem pessoas que não têm nem onde dormir. Mas, enfim. Mas isso existe, é legal. O sistema prega que é interessante. É porque, assim, quando eles estão lá, eles pensam, eu estou bem em saúde. Eles se sentem, eu acho que se sentem mal pelos que não tem. Porém, eles vão fazer o quê, eu acho? Vão fazer o quê? Sim, diga aí, eu não vejo. Distribuir isso por riqueza? Na minha opinião, eu acho que eles não ligam. Distribuir sua riqueza Porque se eles como? são bilionários, eles poderiam, de alguma forma, ajudar as pessoas. Porque é 1 bilhão. 1 bilhão é Exato. muito dinheiro. Dá para fazer muita coisa com 1 bilhão. Eu já falei para vocês que saiu recentemente uma pesquisa aqui no Brasil que aumentou a quantidade de bilionários na pandemia. Bilionários brasileiros. Aumentou. Aumentou os bilionários. Aumentou. Eu não sabia, não. Não? Teve um dia aí, foi semana retrasada, eu acho isso. Saiu 2 notícias em um único dia. E as duas são opostas. Uma das notícias dizia que aumentou a quantidade de bilionários no Brasil. Bilionários. E a outra dizia que aumentou a quantidade de pessoas que estão passando fome no Brasil, que estão em condição extrema de carência. No mesmo dia, essas 2 notícias. Aumentou a quantidade de bilionários e de pessoas que estão em extrema carência. Aí você faz, oxi, a gente está na pandemia, aumentou a quantidade de bilionários. É possível isso acontecer? Claro que é. Claro que é possível, porque pessoas também lucram com o caos. Pessoas, empresas, né, que são donas de... Pessoas que são donas de empresas, de banco, de loja, seja lá o que for. Eles também lucram nesse período. Tá entendendo? Tem muitas coisas que aumentaram o preço. Pode ser aquele povo que mexe com a internet também, que o povo usou bastante nessa pandemia. Alimentos também, um mercado que cresceu. Essa questão de medicamentos também cresceu muito, a venda de medicamentos, a venda de produtos ligados a álcool, né? Álcool em gel, álcool líquido, máscara, várias coisas que a gente passou a utilizar mais, a galera que investia nisso passou a ganhar muito dinheiro também, né? Enquanto outras deixaram de trabalhar, não tinham condições de trabalhar, tinham que ficar em casa porque alguns locais, né, parou o comércio não essencial. Ou seja, o número de pessoas ricas estão as pessoas ricas estão ganhando cada vez mais e as pobres cada vez menos. É aquela música, né? E o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre.
E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe o de baixo desce. Não conheço, Faz não? não. Mas, enfim. Nessas aulas remotas que eu tô envelhecendo mesmo. Tô cantando uma música tão assim. Tô envelhecendo mesmo. A vida é essa. É isso. Mas você tá tão princesinha, tão Ai, menininha pronto. hoje. Olha, porque a situação aqui não tá fácil, não. Aqui por debaixo. Tá tudo Ai. Ei, vamos lá. Além daqueles parentes. 1 minuto e meio que falta. Mulher. Vai tocar, né? Por que você não deixa para dar próxima semana? Próxima semana, né? Tá certo, mulher, tem nada não. Olha, nessa parte aqui vai só falar de que... Porque, sério, você vai começar um tópico todo em preparar pela metade. Não levou, não. Mas aqui tá só falando assim, que algumas pessoas são privadas de forma... têm algumas privações ambientais, porque não tem acesso à água tratada, esgoto, tá exposto a lixo, utiliza lenha para cozinhar ao invés de um gás, ou então da eletricidade. Isso causa tempo, porque você tem que buscar lenha. Eu vi uma notícia recentemente também, não sei se vocês viram, dizendo que no Rio de Janeiro aumentou a quantidade de famílias que utilizam agora lenha para cozinhar, porque não tem condições de pagar o gás. Tá 90 conto, 90, 95 no nosso país. Para vocês verem como as coisas estão assim muito fortes. Não sei se vocês estão vendo, né? Que as notícias... Eu tô acompanhando as notícias diárias, geralmente eu acompanho. Algumas eu prefiro não ver, mas algumas eu acompanho. E eu vi essa, faz umas 2 semanas, eu acho, que saiu essa notícia do Rio de Janeiro, dizendo que aumentou a quantidade de famílias que cozinham com fogão a lenha, porque não tem condições de comprar o gás.